A graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus estamos unidos na mesma fé, com a mesma esperança, no mesmo amor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que não imaginávamos que o dia viveríamos, mas aprove a Deus que nós passássemos por isso. E com muita fé e na alegria no Senhor, nós vamos passando, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Eu vejo que a igreja, ela caminha em direção ao contrário das coisas que acontecem. É onde Deus nos mostra e nos abençoa e nos protege, né? Dando a nós o direito de filhos, o direito de sermos amados, de sentirmos o amor de Deus, né? Nós sentimos o privilégio de sermos irmãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu queria trazer uma mensagem aos nossos corações, né, e é baseado em Hebreus, capítulo 2, versículo 11 ao 18, né, onde a palavra ela nos dá, né, uma direção para a nossa fé. O versículo 11, ele diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aleluia. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, né? Aí tem uma palavra, né, da ceia, né? Santa Ceia. Coisas para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Aleluias. Aí entra a fé. E é sobre isso que eu quero falar, né? Descendência de Abraão, pai da fé. No versículo 12, ele diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Aleluias. E no 17, ele diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Coisa linda, né? É maravilhoso. A palavra de Deus, ela é preciosa, pepitas de ouro em nossos corações, né? Uma riqueza que não tem
comparação, não tem o que dizer, né? Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, né, que ele fala aqui, que é justamente sobre a descendência de Abraão, sobre a fé. E no momento em que nós estamos vivendo, queridos, a nossa fé, a nossa confiança em Deus é tudo o que nós precisamos. É o suficiente para vivermos, é o suficiente para estarmos na presença do Senhor. Com a nossa fé, nós não nos afastamos de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia. Queridos, estamos nos fins dos tempos. Para onde olhamos, nós vemos o pecado. O pecado se alastrando como erva daninha. Eu fico pensando quando o Senhor vier buscar a igreja. Como estará o mundo? Vamos crescer, né, na fé, na confiança, na nossa esperança em Deus, nos firmando cada vez mais. Queridos, hoje nós vemos crescer muito a idolatria. A idolatria está se alastrando e é uma abominação contra Deus. Deus não aceita a idolatria. É uma feitiçaria. A pessoa começa a amar aquilo e, devido ao seu amor por aquela idolatria, aquela coisa que ela idolatra, né? Seja o carro, seja a família, seja a esposa, seja os filhos, seja as riquezas, né? A casa, seja o que for. Quando ela coloca o amor naquilo demasiado, né? Nas riquezas, no dinheiro, seja o que for, como eu disse, ela está ocupando um lugar de Deus no coração. E isto não é bom. Deus abomina. Isto é trevas. E sem falar, né, na impureza, que nós vemos hoje pessoas pregando claramente contra o casamento, contra a família, a favor, né, de abominações que nós encontramos na palavra de Deus dizendo não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas mesmo assim, o pecado, né, avança. Né? Sem falar também sobre os homicídios, sobre a inveja, sobre a prostituição, a corrupção, etc, etc, etc. Né? Uma lista muito grande. O pecado, ele toma conta da vida do homem, de tal maneira que ele não consegue se limpar por si próprio. Ele precisa da ajuda de Deus. Precisa da palavra de Deus. Precisa ter fé. O que é pior, né? O homem, ele está acostumando com o pecado. O único meio de se libertar é pela palavra do Senhor. Romanos, capítulo 10, 17, ele diz assim: logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Por isso nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. A lealdade, né, constante dos que estão na igreja é fundamental para a salvação do perdido. Nós, recebendo o pecador com amor, e ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Como ele vai ouvindo a palavra, a sua fé vai aumentando. E ele começa a crescer como irmão de Jesus. Ele começa lá com leitinho, né? Leite. Depois vai comendo os alimentos sólidos. E vai crescendo, se tornando um varão.
Mas o que Deus espera de nós é que nós cresçamos ao ponto de chegarmos à estatura, à plenitude de Cristo Jesus em nós. Deus quer olhar para nós e ver Cristo em nós. É isso que Ele espera de nós. Sabe quando os irmãos, todos parecidos com Cristo, não importa a raça, não importa a cor, não importa nada. O que importa é a fé. Deus já deu Jesus. E agora Ele é como sumo sacerdote. Ele vem, né, pela sua misericórdia, porque Ele é um sumo sacerdote misericordioso. E Ele vem para conceder, né, pela apropriação dos pecados, Ele deu sua vida. E agora Ele vem para conceder, para dar a salvação eterna a todos aqueles que nele crê. Amém? Queridos, nós podemos ver algumas coisas, né, com a salvação em Cristo Jesus. E às vezes fico pensando se Davi, Pedro, Tomé, Eliseu e tantos outros, né, do Velho e do Novo Testamento, eles conseguiam ficar no nosso meio hoje. Nós temos o hábito de julgarmos. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela vem para nos limpar, nos renovar, nos fazer novas criaturas, né? Nos tornamos aí filhos dele. Então nós temos que praticar a palavra de Deus. E uma das coisas que nós devemos fazer é compartilhar a palavra de Deus com nossos irmãos. Amém? Não importa. Você prega a palavra. Deus dá o crescimento. Aleluia. Esta é a palavra que eu tenho para você, né? Se eu pudesse deixar um versículo, mais um versículo aqui, eu diria que Mateus 13:32, né? Onde ele fala: corre realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças. E faz-se árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Grão de mostarda. Nossa fé deve ser compartilhada. E assim a fé do próximo. Isso é amor ao próximo. A fé do próximo vai crescer como uma árvore frondosa, por causa que nós plantamos a semente. Amém? Vamos praticar a nossa fé, abençoando e sendo abençoados por Deus, nosso Pai. Aleluia. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqueles que estão assistindo esse vídeo, essa mensagem, que eles possam, ó Deus, crescer na sua fé, que eles possam crescer a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, e que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, Senhor, eles possam, ó Deus, ter a alegria da salvação em Cristo Jesus, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos e declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude.